Olá, nono ano. Vamos lá? Vamos para a nossa aula. Espero que vocês estejam bem. Espero que tudo esteja correndo da melhor maneira possível. Vamos lá dar continuidade à nossa aula. A gente começa a nossa aula fazendo a correção da atividade anterior, né? Se você tiver feito, você vai ver se a tua está certa. E aquilo que você não conseguiu, você vai completar aí pela correção que a gente faz aqui. Lembrando que essas atividades sempre podem servir como atividade avaliativa, né? Se precisar fazer uma prova, se precisar fazer alguma avaliação desse tipo, ou simulado, essas coisas podem ser consideradas. Então é bom que você sempre tenha isso corrigido. Pega o seu livro, abre na página correta, tenta acompanhar, para você não perder nenhum conteúdo ou para não ter que ficar correndo atrás depois, né, de muitos conteúdos, muitas atividades acumuladas. Então já pega o teu livro e acompanha aí. A gente vai corrigir a página 377 hoje, ok? Que é um resumo daquilo que a gente estudou nesse capítulo anterior. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com você para que você possa acompanhar a correção e visualizar a maneira que está corrigido aqui, ok? Vamos lá, página 377. Como eu falei, é um resumo para você rever o que você estudou. Vou ler essa introdução aqui. Neste capítulo estudamos a Oceania, seus principais aspectos naturais e socioeconômicos. Estudamos também a África, o Ártico, suas riquezas naturais e os problemas ambientais verificados nessa região. Complete corretamente as frases a seguir para relembrar. Eu não compartilhei a tela, eu vou voltar aqui para você possa acompanhar. Só mudei a minha tela aqui, então vou compartilhar para você acompanhar. Ok? Agora aparecendo aí para você. Então, neste capítulo estudamos a Oceania, seus principais aspectos naturais e socioeconômicos. Estudamos também o Ártico, suas riquezas naturais e os problemas ambientais verificados nessa região. Complete corretamente as frases a seguir para relembrar. Então, vamos lá. Os principais países da Oceania são quais? Austrália e Nova Zelândia. A região também engloba diversos conjuntos de ilhas, que são os arquipélagos lá que a gente viu no início, que é Melanésia, Polinésia e Micronésia. A Austrália apresenta dimensões continentais e apresenta relevo bastante antigo, com predominância de baixas altitudes, ok? Como são relevos antigos, estão desgastados. Então vai apresentar baixas altitudes, diferente da Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia apresenta cadeias de montanhas com grandes elevações. Por que ela apresenta cadeias de montanhas? Porque ela, no caso da Nova Zelândia, ela ainda está em uma região onde ocorre ali ações vulcânicas, terremotos, né, que são ações sísmicas, que tem a ver com a questão das placas tectônicas. Já que a Austrália está distante, ela não tem nenhuma formação recente, por isso que é antiga e mais baixa, né? Os relevos são mais baixos, tem menos elevações. E no caso da Nova Zelândia, maiores elevações, porque ainda ocorrem formações recentes. Vamos para o próximo. Os climas na Austrália são mais áridos no interior. As áreas próximas ao litoral acabam recebendo mais umidade, como está escrito ali, e mais úmidos próximo ao litoral. Já o clima predominante na Nova Zelândia é o temperado, né, que já não é um clima tão árido. Austrália e Nova Zelândia apresentam pontinho nível de desenvolvimento, alto nível de desenvolvimento.
socioeconômico e representam polos de atração de migrantes na Oceania. Então, pessoas que vivem em outras ilhas, em outros territórios, acabam querendo migrar ou para a Austrália ou para a Nova Zelândia por causa desse alto, elevado desenvolvimento socioeconômico. E lembrando que a Austrália e Nova Zelândia, isso é importante para vocês, que a Austrália e Nova Zelândia se destaca não só na Oceania, mas em todo o planeta, porque o mundo é dividido em países do norte e países do sul, onde países do norte são países ricos e países do sul são países pobres. Isso não quer dizer só por causa do hemisfério que está localizado, mas porque a maioria dos pobres estão no sul e a maioria dos ricos estão no norte. Então eles resolveram denominar países do norte aqueles que estão com elevado desenvolvimento socioeconômico e países do sul aqueles que estão com baixo desenvolvimento socioeconômico. No caso da Austrália e Nova Zelândia, eles estão no hemisfério sul, mas eles apresentam características dos países do norte. Por isso que eles são considerados países do norte estando no hemisfério sul. Ok? Então, é um destaque aí para a Austrália e Nova Zelândia, que são países que, como na maioria dos casos, os países do hemisfério sul são países pobres, eles se destacam por isso. Opa, vamos lá, voltando. A região polar do Ártico, só um minutinho. A região polar do Ártico, vamos lá, vamos ler aqui, a maneira que está escrito. Vamos lá, voltando aqui o som. Foi. Então, a região polar do Ártico abrange porções continentais da Eurásia e América do Norte. Né? São as composições. Aí a gente viu que ela não tem uma estrutura continental própria, né? Ela só pega as partes da América e da Eurásia e um grande manto de gelo oceânico. Isso é assim que é formado a região do Ártico. E o último quadrinho, a região do Ártico é rica em recursos minerais energéticos, como por exemplo o petróleo. Isso é um fator de exploração da região e essa exploração às vezes resulta em problema ou preocupação, pelo menos, para o meio ambiente da região. Ok, vamos lá. Agora a gente vai ver nosso próximo conteúdo, a gente vai estar falando sobre as questões ambientais. Né? Essas questões ambientais, a gente vai estar tratando principalmente agora do solo, mas a gente vai falar aqui de forma geral. Primeiro que o meio ambiente trata tudo aquilo que está à nossa volta, né? Forma o nosso meio ambiente, seja a vegetação, seja a planta, seja as rochas, seja o solo, seja o ar, seja tudo aquilo que compõe o conjunto hidrográfico, né? Tudo isso faz parte do meio ambiente. Então a gente tem vários aspectos aí do meio ambiente para estudar
Então, dentro do que a gente está vendo, o nosso tema são questões ambientais, a gente vai introduzir uma parte aqui, já vai falar do Sol, tá? Mas para iniciar, a gente vai tá lendo aí primeira página do capítulo 9, que é a nossa próxima introdução. As questões ambientais ao longo do tempo. No início da sua existência e na maior parte do tempo, os seres humanos foram caçadores e coletores, ou seja, extraíam do ambiente os alimentos e outros materiais de que necessitavam. Eram grupos pequenos que praticavam o nomadismo. Nesse tempo, os impactos humanos gerados no meio ambiente eram considerados mínimos. Então, quando se vivia de forma nômade, né, o que é o nomadismo? O nomadismo é quando as pessoas não se fixam num lugar, quando as pessoas trocam de lugar de acordo com aquilo que têm para suas necessidades. Eles se paravam num lugar onde conseguiam alimento e água ou uma caverna que pudessem se abrigar e ficavam ali durante um período até que aqueles recursos ali se esgotassem. E quando se esgotavam, eles saíam dali e iam em direção a outro lugar. Então, eles não modificavam muito esse ambiente. Eles ficavam no ambiente durante um período e ao ir embora, ao sair dali, né, eles só coletavam, saía, nada mudava muito. E se mudasse um pouquinho, se regenerava com muita facilidade. A partir do momento que eles passaram a dominar a questão da agricultura, da pecuária, e aí passaram a se fixar, ou seja, se tornaram sedentário, ou seja, fixo no determinado lugar, aí sim a alteração passou a ser um pouco mais notada, um pouco mais relevante, até o ponto de chegar como a gente chegou hoje, que é preocupante. Então vamos continuar lendo. Ao longo do tempo, a evolução dos conhecimentos técnicos possibilitou o início da prática da agricultura e da criação de animais. Nesse cenário, os seres humanos passaram a se fixar em um único lugar. Esse início ocorreu somente nos últimos 10 mil anos. Lembrando que a técnica começou com a técnica da agricultura, a técnica da pecuária, e outras técnicas foram sendo introduzidas para aumentar esse serviço, essa atividade humana. Okay? Assim como eles começaram a usar ferramenta que era com pedra, né? Vocês devem ter estudado a questão da história durante um período eles dominaram o uso da pedra como ferramenta, que era a pedra lascada. Depois passaram a usar a pedra polida, porque eles passaram a ver que poderiam aperfeiçoar a pedra, e foi evoluindo, né? Passaram a dominar o metal e até chegar no período que é o mais marcante aí para a questão da transformação do meio ambiente, que é o período da industrialização. Então, continuando ali depois dos 10 mil anos, que passaram 10 mil anos, né? Consequentemente, surgiram as primeiras aglomerações humanas. E muitas delas se tornaram as primeiras cidades. Desde então, os impactos da presença humana sobre o ambiente foram se tornando cada vez mais evidentes. Nas cidades, necessitava-se de alimentos e matéria-prima para a subsistência da população, o que levou a uma exploração cada vez maior dos recursos naturais. E aí chegou na época que eu falei, as primeiras sociedades industriais surgiram na Europa no fim do século XVIII. Desde então, os seres humanos causaram mais impacto ao ambiente do que em toda a sua existência no planeta até então. Então, olha só, eles vieram de uma situação onde alteravam um pouco e acabou passando a alterar muito o meio ambiente. E um dos principais fatores, o mais relevante disso tudo aí, foi o período da industrialização, né, que traz uma maior marca, né? A população passou a perceber mais essa transformação que só nesse período não se compara a todos os outros períodos que tiveram antes desse processo de industrialização. E em relação ao meio ambiente, eles começaram a notar isso, né? Teve a questão da Revolução Industrial no século XVIII,
Passou o século XIX, iniciou o século XX, e é assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, notando todas essas transformações, os problemas ambientais que existiam, as questões que foram notadas, eles começaram a tentar se movimentar para que algo fosse feito, até que conseguiram criar a primeira reunião mundial. Foi em Estocolmo, chamada de Conferência Estocolmo, né? De Estocolmo, que ocorreu em 1972 e com a consideração da ONU, essa reunião valendo aí para o mundo inteiro para se falar entre a questão do desenvolvimento econômico, que vem com as indústrias, e a questão do meio ambiente, que é tentar preservar aquilo que é necessário para a nossa saúde e para a nossa vida mesmo, ok? Dentro desse quesito de meio ambiente, dentro dessa questão, as questões ambientais, a gente vai estar falando aí de solo, né? O que é o solo? É a parte superficial das rochas, né? Da superfície terrestre, essa parte que é feita ela vai ocorrer pela decomposição da rocha, né? Você tem ali um intemperismo, e aquela rocha vai se transformar no solo. E você vai ter vários tipos de solo. Você tem o solo arenoso, o solo argiloso, tem o solo de calcário, tem o solo humoso, né, que é feito com humus, e esse humus é o que aponta para um solo fértil, né, a fertilidade do solo, e, como eu falei, ele é formado por essa decomposição das rochas, pela desintegração, depois da decomposição, e aí transforma no solo, e o solo, à medida que a rocha vai se desintegrando, né, da parte que está mais externa para o seu interior, ela vai formando algumas camadas, onde a parte mais externa vai estar ali mais esmiuçada, as outras partes vão rachando aos poucos e vai alterando aos poucos, pela própria umidade que entra na rocha ou por alguma força que é exercida, até a mudança de tempo, de frio para o calor, né? Quando a gente passa por um processo de calor, as coisas se dilatam, quando passa por um processo de frio, as coisas se encolhem. Então, nessa ideia de dilatar e encolher, isso aí acaba, né, contrair, vamos usar essa palavra que fica melhor, contrair e expandir, isso acaba fazendo com que as rochas, que também passam por esse processo, ela chega uma hora que ela se desintegra. Então, isso tudo vai influenciando na formação do solo. E a gente também vai estar, vendo o assunto que a gente vai tratar, dentro do exercício que a gente precisa fazer, a gente vai estar tentando aí responder questões relacionadas à degradação do solo, que pode ocorrer por vários fatores, né? Entre eles a contaminação por lixo, que tem a questão do chorume, né? Que é aquele caldo grosso que é tirado do lixo, feito pela decomposição de produtos orgânicos e gera aquele coisa que é bem poluidora, né? Além de ter um mau cheiro. E pode ser por fertilizante, que é o que é usado na agricultura, normalmente para proteger o produto, e agrotóxico também é para proteger o produto. Isso tudo pode contaminar o solo. Além da questão do uso excessivo, né? Uma exploração excessiva, por mais que seja usado para a agricultura, você não usa nenhum produto, só de você usar para a agricultura, faz uma plantação, depois vai lá, tira, faz uma plantação de novo, vai, tira, vai. Esse uso excessivo vai chegar uma hora que o solo vai estar cansado, o solo fica desgastado e vai perdendo sua fertilidade, sua capacidade de produzir. Então, tudo isso é degradação do solo. A atividade que vocês têm para fazer é na página 386, ok? Que vocês consigam resolver aí e mandar para na próxima aula a gente estar corrigindo. Ok? Então, até a próxima aula.